Bom, pessoal, recomeçando a gravação, então a gente vai apresentar para vocês brevemente o ESE, um pouco mais detalhadamente a pegada ecológica e depois os dashboards, né, os sistemas de indicadores de ODM e ODS, tá bom? Boa aula! Então vamos lá, o índice de sustentabilidade ambiental, ele responde um pouco aquelas questões que estavam colocadas ali, né, nos princípios de Bellagio. Então ele faz uma tentativa de construção de um indicador sintético, né, que vai reunir 21 indicadores sobre 76 variáveis. Então a gente tem 76 variáveis que são transformadas em dados, reunidas em 21 indicadores, dentro de 5 categorias, tá? Então, que são os sistemas ambientais, que vão falar um pouco da saúde, dos ecossistemas, como eles estão configurados, biodiversidade, etc. Vão falar sobre estresse ambiental, ou seja, pensar qual é o impacto antropogênico que vem acontecendo sobre esses sistemas ambientais. Vão falar das possibilidades de redução da vulnerabilidade humana, né? Então vão usar variáveis que indiquem redução ou recrudescimento da vulnerabilidade humana. Capacidade social e institucional, então como que os estados, eles estão olhando para países, tá? Então como que os países estão organizados institucionalmente para olhar para essas questões. E o que eles chamam de condução eficaz e responsável em termos globais, que é basicamente, nas variáveis escolhidas, emissão de CO2. Só para vocês verem um pouquinho como está organizado, eu peguei só uma das categorias, que é essa ideia de redução da vulnerabilidade humana. Ela é a composição de 3 indicadores, né? Então, saúde ambiental, a sustentação, desculpa estar em inglês, tá, gente? Não rolou de fazer a tradução, mas a sustentação, digamos, o básico para as pessoas viverem, né? De existência humana. E a redução dos desastres. E aí as variáveis que estão consideradas vão ser, por exemplo, a taxa de mortes por doenças intestinais, né, infecciosas intestinais, a taxa de morte de crianças por doenças respiratórias e a taxa de morte de crianças por 1000 crianças nascidas vivas abaixo de 5 anos de idade. Para subsistência humana, eles vão olhar para a porcentagem de subnutrição no total da população e a porcentagem de população com acesso à água potável. Água tratada. Não exatamente potável, né? Tratada, né? Tratada não é potável, né? É um grau antes de potável ali, né? Digamos, uma água que seja boa para beber, que seja suficientemente boa. Que dá para usar, mais ou menos, né? Como eles estão falando de drinking water, né? Mas aqui é um rol de considerações aí que acho que não vale entrar agora, mas que, enfim, tenham atenção a isso. O número de mortes por milhão de habitantes que morreram por conta de inundações, ciclones, secas, etc. E, olha que interessante, dentro dessas variáveis, eles usam um índice. Então, o índice de exposição aos riscos ambientais, que é um índice que é construído por um outro grupo, e aqui entra como variável. Tá? O ESE usa também um outro componente a pegada ecológica. Só para vocês verem qual é a dificuldade dessa história aqui, eu fiz um mapinha do ESE, desse primeiro ESE. Na verdade, o ESE só teve uma proposta em 2005, e aí a gente consegue ver qual é o índice de sustentabilidade nos países. Eu sempre falo, nossa, sempre que a gente quiser ficar feliz com o Brasil, a gente joga o ESE aí e vai ver que a gente está na melhor das categorias, considerando os quintis. Contudo, dá para a gente dizer que esse indicador, né, ele vai escamotear situações muito diferentes, como a gente estava dizendo para vocês lá em cima, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui
países que estão muito próximos do ponto de vista da média, a gente vai ver que nas categorias aqui, olha, a composição das categorias ela é muito diversa. Tá? Então, eu vou pegar o Chile, por exemplo, cuja média também é resultante de uma média de todas as categorias, e eu posso pegar a Holanda, por exemplo, que vai ter notas muito baixas na saúde ambiental e na redução da saúde ambiental, e notas muito altas do ponto de vista da vulnerabilidade e da capacidade institucional, e mesmo da emissão de CO2 aqui, não sei muito bem porquê, né? Porque em geral os países da Europa têm notas baixas em emissão, né? Nessa condução responsável global aí. Mas essas médias elas vão escamotear, elas podem escamotear, né? O ESE ele é bacana, porque o ESE, embora ele dê a média, ele também vai mostrar que essa média, a partir desses gráficos, ela é composta por diferentes resultados em cada uma das categorias que estão sendo analisadas, né? Por exemplo, Estados Unidos vai bem na saúde ambiental, mas tem um super estresse ambiental, né? Então, e tem uma que é muito alta, né? Então, essas questões são importantes da gente olhar. Só para a gente ver um pouquinho aqui, né? Como se a gente olhar para 3 categorias, a gente vai ter 3 histórias muito diferentes, né? Então, se a gente olhar para a condução responsável e eficaz, ou seja, emissões, a gente vai ter os países, especialmente os países periféricos, né? Os países do sul global, com notas altíssimas, né? Porque tem baixas emissões totais de CO2. Se a gente for olhar para a vulnerabilidade ambiental, a foto que a gente vê é totalmente diferente, né? Quase como se a gente pudesse contrapor. Trocar. E aí a gente, na média, dá tudo na média, né? O estresse ambiental, que é o impacto antropogênico sobre os sistemas ambientais, ele vai ser um pouco mais misturado, digamos assim, mas ainda assim os países do sul global vão ter notas mais altas em geral do que os países, tirando ali a Rússia, né? Vão ter notas maiores do que os países do norte global. Então, isso é só para mostrar bem rapidinho para vocês como a gente está falando de componentes muito diversos, né? Que vão ter que ser olhados em conjunto para a gente avaliar a sustentabilidade ambiental de um país. Opa, passou aqui. Rapidinho também, né? Tentando ser um pouco rápida. Concisa, rápida não, concisa. Que é quase uma impossibilidade. A pegada ecológica ela vai ser criada algum tempo antes disso, né? Por esses 2 nomes, sopas de letrinha aí, não sei se a Thaís sabe falar, Walker-Nagel e Hess. E Rees. Deve ser Rees. Eu acho que ele é holandês, não é? Esses nomes não são. Rees. Se for holandês, é melhor a gente não tentar. Essa sopa é de letrinhas. Enfim, essas 2 pessoas aí, eles vão propor um índice que vai ser um índice muito... Ele tem uma comunicação muito fácil, né? Que é a pegada ecológica, que vai olhar para os resultados, especialmente no primeiro momento, para os resultados de consumo das populações, e vai transformar esses resultados de consumo em quantidades de terra, né? Quantidades de terra quer dizer o quê? Quantidade do globo inteiro mesmo, que a gente vem usando para atender as nossas demandas de consumo. Então, a primeira proposta da pegada ecológica, depois a pegada também vai se complexificando até chegar na família das pegadas, que a gente vai mostrar para vocês, mas a primeira proposta, ela tinha essas 6 categorias, né? Então, agricultura, pastagem, pesca, florestas produtivas, área urbana e área para sequestro de carbono, e ela vai transformar a produção, né, e o consumo de cada país em hectares globais. Então, o que isso significa? Olhar para aquele consumo de determinado país, quanto daquele consumo quanto de terra, daí de terra mesmo, né, em hectares. Quanto de planeta, né? Antes do planeta, né? Quanto
terra mesmo é necessário para aquela população, a partir das tecnologias que existem disponíveis naquele país, para produzir aquela quantidade de produto. Então, por exemplo, digamos assim, que eu tenho no Brasil 1 hectare de terra produza 100 toneladas de arroz. Gente, pode ser que isso seja uma viagem, Vanessa, depois, como agrônoma, vai me matar, mas é só para a gente ter uma noção de como eles calculam isso. A gente tem 1 hectare de terra produzindo, digamos, 100 toneladas de arroz, tá? Digamos que na China, esse mesmo hectare de terra vai produzir 200 toneladas de arroz. Tá? Então, um brasileiro que come X arroz por ano, ele vai consumir os hectares globais, né? Uma média desses hectares globais, vinculada às tecnologias existentes no seu país. Por que eu estou tentando fazer isso de uma forma muito simples? Porque é super complexa essa conta, né? Porque eles vão, inclusive, ter um dado que é um dado que vai normalizar essa quantidade de consumo, relacionando terras necessárias, produção estricto sensu, a diferença entre essa produção e outra que poderia estar sendo feita naquela terra, e a quantidade consumida naquele país. Então, foi aquilo que a gente falou para vocês lá no começo, é super complexo. Só que eles pegam esses hectares globais, né, esse resultado dessa conta, e transformam isso em números de terra. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente está consumindo, mais um chute gigantesco, tá? 200 milhões de hectares globais para todas as nossas necessidades de consumo, quantas terras a gente tem disponível para isso? Digamos que a gente tenha 100 milhões de hectares de terra disponíveis para a gente produzir isso que a gente está consumindo. Tá, então, portanto, a gente está consumindo 2 terras, mais que uma terra. Qual que é a ideia que está por trás disso? A ideia que está por trás disso é que a gente, ao consumir mais do que uma terra, a gente está degradando a capacidade que a terra tem de reconstituir os elementos necessários para que essa produção siga acontecendo. Tá? Ou seja, a gente está reduzindo paulatinamente a biocapacidade da terra. Quer comentar alguma coisa, Thaís? É super difícil essa conta. É super difícil. Não, eu acho super difícil. E provavelmente vocês já ouviram, recentemente foi o Dia da Terra, né? E foi super interessante porque um pouquinho antes, acho que umas 3 ou 4 semanas antes, várias pessoas, várias personalidades, influencers, políticos, estavam publicando, olha, gente, a gente já consumiu a terra inteira. E é bem nessa ideia que eles estão falando de o que a gente consome em termos de alimento, em termos de produtos diversos, já estaria consumindo toda a possibilidade de geração de recursos da terra na metade do ano. Então, a gente nem chegou na metade do ano, tinha acabado de chegar. Então, quer dizer, a gente já tem um consumo, um padrão de consumo tão alto que a gente, teoricamente, já na metade do ano, a gente já usa tudo que está disponível. Então, a gente está, essa ideia de degradação, de que a gente consome numa velocidade que é maior do que a velocidade de reposição. Tem uma lógica, né, uma malthusiana ali por trás, que é sempre essa ideia da velocidade da reprodução desse recurso. Tem um pouco disso. Tem um pouco disso, mas de qualquer forma, a pegada ecológica, ela considera as capacidades tecnológicas constituídas, né? Diferente de uma visão malthusiana, estrito sensu, né? Que vai olhar para o fim da capacidade de consumo por conta do fim dos recursos, né? A pegada ecológica, como nessa complexa conta que ela coloca, ela considera a quantidade de produtividade por hectare global.
né? Então, obviamente... E normaliza, né? Esse aqui é o grande problema. A complexidade começa ali em agricultura, pastagem, pesca e área para sequestro de carbono, área urbana, porque as mensurações de tudo isso, elas são muito diferentes de lugares para lugares, né? E você tem que criar previamente um dado para normalização de cada produto que entra ali na conta, né? Então, para a agricultura, você tem que pegar todos os produtos, toda a capacidade, normalizar isso baseado, né? Qual que seria a média global para arroz, para feijão, para soja, produção de carne. Só para vocês terem enfim. noção, a última elaboração da pegada ecológica tinha 15 mil variáveis. Só porque a gente tem computadores muito potentes que a gente consegue calcular a pegada ecológica, né? Só. Seria impossível conseguir fazer isso. Então é muito interessante, porque ela é super complexa de fazer e super fácil de entender, né? E esse dia que a Thaís estava falando para vocês, que a gente já consumiu a Terra toda, é o dia que anualmente é anotado como o dia que a pegada ecológica ultrapassou a biocapacidade. Então, a biocapacidade, ela também está vinculada às tecnologias, mas ela é perene, digamos, ao longo do tempo, né? Ela tem uma certa perenidade ao longo do tempo, e a gente vai, na medida em que os anos passam, cada vez mais cedo a pegada ecológica vai ultrapassando a biocapacidade. E aí esse número está sempre colocado. Mas eu queria dizer para vocês como essa pegada ecológica que a gente ultrapassou, a capacidade da Terra, etc., ela está calcada nas desigualdades. Né? Assim, a desigualdade ela é muito importante para explicar e para a gente questionar, inclusive, medidas médias sobre a pegada ecológica e aqui uma discussão sul-norte muito forte de quem deve diminuir sua pegada ecológica, quem pode manter essa pegada ecológica, né? Esses mapas são alguns mapas antigos, mas a gente resolveu trazer porque eu entendo que eles discutem algumas questões chaves sobre essa questão, né? A primeira delas, aqui é a pegada ecológica de 2006, como vocês podem ver, e vocês vão ver que os países do norte são aqueles, e os países do norte mais a Austrália, né? Porque norte e sul é assim, passa o risquinho e faz a voltinha na Austrália. A Austrália está no norte, não se esqueça. Austrália e Nova Zelândia, né? Isso. Os dois estão no norte, né? E aí a gente vai ver que tem uma diferença muito grande da pegada ecológica entre os países do norte e os países do sul, e como, em geral, a gente sempre faz essa média, isso dá para olhar, mas o que eu acho importante é a gente calcular quantas pessoas estão em cada um dos lugares. Esse foi um cálculo, é meio antiguinho, mas é importante para a gente ver, porque lá em 2006, a biocapacidade da Terra era 1,8 hectares globais, tá? 4 bilhões 340 milhões de habitantes naquele momento tinham pegada inferior à biocapacidade da Terra. O Brasil, naquele momento, tinha 2,9. Hoje a pegada ecológica do Brasil, aliás, 2,2. Hoje a pegada ecológica do Brasil é 2,9. A gente tem aumentado a nossa pegada ecológica. Mas naquele momento, a gente tinha 313 milhões, praticamente só o Brasil, mais o Uruguai, de pessoas que estavam nessa média aí que a gente considerou do Brasil, tá? 2,2 hectares globais, que era a média anual da Terra como um todo, tá? Então, Brasil, Uruguai e esse país que eu sou péssima de saber que país que é. É a Turquia aí embaixo. A Turquia, né? Enfim, Brasil, Uruguai, Suriname e Turquia nessa categoria, e com uma pegada superior a 2,2, ou seja, que consomem mais do que a média da pegada ecológica daquele ano, 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Ou seja, o que a gente está dizendo? Que essa pegada média de 2,2 hectares globais por habitante, ela é produzida principalmente por esses países que estão
nos dois vermelhos, no marrom e no vermelho mais escuro, tá? Que são os países, basicamente, do norte global, a Argentina, o Chile e mais a Austrália. Uma outra questão importante a gente olhar é quais países que têm um déficit ou uma reserva, ou seja, cuja pegada ecológica sobre a biocapacidade é maior ou menor. E aí a gente vai ver que alguns países, embora tenham uma biocapacidade muito alta, por exemplo, os Estados Unidos tem uma biocapacidade altíssima, mas também tem a maior pegada ecológica do mundo, né? Portanto, eles têm um déficit, mesmo tendo uma biocapacidade altíssima, eles têm um déficit que é a biocapacidade da pegada ecológica, né? E aí a gente vai ver que, por exemplo, uma parte importante global é a Austrália. Olha que curiosidade para eles, eles têm uma biocapacidade alta e também uma pegada ecológica alta, e ainda tem uma reserva, né? E aí a gente vai olhar um pouco como essas trocas também são feitas entre os países, né? Porque, obviamente, esses países que têm um déficit muito grande, eles não, e que têm uma pegada muito alta também, eles provavelmente estão consumindo recursos que não são do seu próprio país, esse é um dos ajustes que foram feitos na pegada ecológica mais atual. Essa é uma outra discussão que eu considero importante, que vai mostrar todos os países que têm déficit, né? Então, vocês estão olhando nesse mapa, todos os países que têm déficit, qual é a pegada ecológica deles, ou seja, quais países têm uma pegada ecológica, a pegada ecológica do país é menor do que a biocapacidade geral da Terra, e quais deles, né, a pegada ecológica é maior do que a pegada ecológica, do que a biocapacidade global da Terra. E aí a gente vai ver, obviamente, que Estados Unidos, também o México e os países europeus têm uma pegada ecológica muito superior à sua biocapacidade e muito superior à biocapacidade da Terra como um todo. Esse mapa também vai mostrar para a gente algumas questões muito importantes do ponto de vista do desenvolvimento, especialmente na Índia e na China, ali, né, que a gente vai ver que são países que têm uma biocapacidade, ou seja, tem um déficit muito grande, apesar das suas pegadas ecológicas serem muito pequenas. E aí tem uma questão importante para esses países, um desafio muito grande para esses países em atender às suas demandas, né, sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que não ultrapassam a sua biocapacidade ou a biocapacidade da Terra, né? Então tem um desafio grande ali colocado, sendo que a China, obviamente, é um país com bastante biocapacidade, né? E a Índia, média biocapacidade. Em 2000, algumas mudanças metodológicas foram feitas, especialmente para inserir dentro do cálculo importação e exportação de recursos. Não vai dar tempo agora, mas eu convido vocês a darem uma entradinha nesse site que está aqui colocado na aula. A gente vai botar os slides lá para vocês, porque aqui vocês vão ver uma série de formas diferentes de olhar esses mapas, tanto do ponto de vista da pegada ecológica total, pegada ecológica per capita, biocapacidade total, biocapacidade per capita, né? Mas aqui, esse mapa que a gente trouxe para vocês, ele é um mapa mais atual, né? Desculpa, gente, isso aqui é 2018, tá? Eu não acertei aqui a data. Ele é um mapa de 2018 que vai mostrar para a gente como estão quem está devendo e quem ainda tem biocapacidade sobrando. E isso aqui também pode ser uma fronteira de interesses geopolíticos. Pode ser não, né, Thaís? Com certeza é. Geopolítica, né? Então, todo o interesse, por exemplo, da China nos países africanos e mesmo no Brasil, pode ser explicada um tanto por esse mapa, né? Olha quanto que a China está devendo de biocapacidade, né? E uma série de países africanos e da América do Sul, digamos, podendo servir de biocapacidade, né? Então, isso
deve entrar no debate também, quando a gente está falando desses, enfim, dos vários conflitos geopolíticos que a gente tem no mundo. Quer falar alguma coisa, Thaís? Não, só rápido. Não, eu estou pensando só rapidinho, quando a gente está falando das pegadas, essas pegadas balanceadas, né, equilibradas, elas foram muito importantes porque essa foi uma crítica a esse primeiro cálculo da pegada ecológica, que fazia o cálculo por país, normalizava ali as produções por país, só que desconsiderava o fato que, por exemplo, na Europa, grande parte dos alimentos durante todo o inverno que continuam sendo consumidos, alface, tomate, cenoura, são alimentos, ou as frutas em geral, são alimentos que estão vindo de outros países, ou do sul europeu, ou do norte africano, ou do Brasil, ou da América Central. Então, precisou-se fazer um ajuste para incluir esse comércio internacional. E nesse ajuste foi sendo construído também alguns conceitos de pegada, que são as pegadas invisíveis, quer dizer, a produção estava localizada num lugar e o consumo está localizado no outro. Então, não é só normalizar o quanto de agricultura você usa para determinados produtos, mas é também a balança comercial, a importação, exportação e o quanto os países produtores estão consumindo dos seus recursos, né? Então, essa tentativa de ajuste disso tudo reflete nessa pegada ecológica ajustada, que é ainda mais difícil e complexa de fazer, de calcular, do que a original, né? Porque você inseriu uma série de dados socioeconômicos e ambientais em termos de produção de outros lugares, etc. Então, e com certeza o que ela estava falando é extremamente importante, porque ele demonstra aonde são as áreas de interesse, né? Seja em termos de serviços ecossistêmicos, né? Seja em termos de produção, produtividade mesmo. Quando a gente está falando de land grabbing, né? De acaparamento de terras, a gente está falando disso, né? A China comprando terra, usando terra para produção em vários lugares do mundo. Exato. E, por exemplo, quando esse governo atual entrou na presidência, um dos primeiros debates foi justamente a possibilidade de compra de terra por estrangeiros. Né? Sim. Ainda bem que não foi para frente, né? Mas existia essa proposta de possibilitar a compra de terras por estrangeiros, que no Brasil é proibido. Né? Direta, né? Direta, porque o que a gente não pode, né, é ter um chinês vindo e comprando, né? Um chinês, um americano, um alemão. Mas você pode, por exemplo, constituir uma holding, uma empresa em que você tem um percentual desse capital, desde que essa empresa seja constituída no Brasil, essa empresa pode comprar terra, mas você pode ser o principal acionista da empresa, né? Então, o grande debate era que você não precisava mais ter esse subterfúgio econômico para ter o acesso à terra, né? Você poderia ter o acesso direto à terra. Então, esse é um outro debate aí. Vamos lá. Interessante. Vamos lá, que eu e Thaís, vocês já viram, né? Aqui, a gente está tentando. A gente está tentando. Aqui só 2 gráficos para mostrar um pouco para vocês como isso evolui ao longo do tempo, né? Então, são gráficos feitos pelo Global Footprint Network, que vão mostrar um pouco qual foi o momento em que o consumo mundial ultrapassou a biocapacidade, ou seja, essa capacidade que a Thaís falou de recompor, né, os elementos necessários para a produção e os elementos necessários para a natureza. Tá? Então, ali, mais ou menos, a gente está Estocolmo 72, né? Foi justamente nesse momento em que o consumo ultrapassa a capacidade da Terra dar subsídio para a própria produção, né? Acho que isso que é importante dizer, porque a gente não está falando simplesmente da biodiversidade, né? Absolutamente antropocêntrico, né? A gente está falando da capacidade que a Terra tem em fornecer insumos para a humanidade. Tá?
E esse próprio cálculo, ele é super controverso, né? Porque ele envolve, por exemplo, quanto de água você precisa para realizar toda a produção agrícola mundial. Você precisa de 10 milhões de litros. E quanto que, teoricamente, tem de fluidez nos corpos d'água e água disponível, né, limpa para essa prática, para abastecimento nas cidades e para a agricultura e para a indústria. Então, é esse cálculo que também é super controverso de como é essa reposição. É isso que a gente está falando aqui, né? Esse cálculo também é revisto. Exato. Olha, gente, nesse linkzinho que tem aqui, vocês podem ir até lá, vai ter toda a metodologia da construção dos dados, vão ter outros dados, vocês podem investigar, passear bastante lá pelo Footprint Network, tem muita coisa, muita informação, inclusive interna aos países, tudo mais. Esse outro gráfico é só para mostrar para vocês como vão crescendo essas dimensões, né? E aí a dimensão das emissões de carbono, apesar de todas as tentativas de negociação e diminuição, é a que mais cresce ao longo do tempo, né? Mas também as áreas de agricultura são bem, o aumento, né, das áreas de agricultura é bastante significativo, e relativamente as áreas de ocupação urbana também são significativas, embora do ponto de vista do montante total elas representem pouca coisa, né? Mas relativamente um crescimento bastante expressivo. Aqui eu vou passar rápido, mas é só para vocês verem, né, as diferenças da composição das pegadas ecológicas de 3 países, né? Então, os Estados Unidos, basicamente, uma pegada enorme por conta das emissões de carbono, né? E também de áreas de agricultura, e Brasil e Angola, né? Angola vai ter principalmente sua pegada constituída pelas áreas de agricultura, mas uma pegada ecológica baixíssima, né? E aí tem uma discussão enorme, inclusive, sobre qual é a pegada ecológica ótima para a gente conseguir sustentar uma população, né? Naquele sentido de ampliação das suas capacidades, né? Das suas possibilidades, né? A pessoa precisa comer bem, ela precisa de educação, ela precisa de uma série de saúde, etc. Então, tem uma pegada ecológica aí também necessária para você atender o mínimo daqueles dessas necessidades, né? De subsistência e de ampliação das capacidades e das possibilidades individuais da população. Né? Aqui é só para a gente mostrar um pouquinho para vocês que além da pegada ecológica, né, a família tem uma família de pegadas aí que estão sendo construídas ao longo do tempo. Então, uma parte importante daquilo que a Thais estava falando antes, né, dessa análise do ciclo de vida, né? Então, quem processa, quem consome, quem vende, né? Tudo isso está bastante bem desenvolvido em outras 2 pegadas, que são a pegada de carbono e a pegada hídrica. Acho que a gente não vai ter tempo de entrar na calculadora, né, Thaís? Mas você quer explicar um pouquinho o que é a calculadora? Então, tem... não, acho que é só 5 minutos. Depois a gente deixa o link para vocês, mas foi desenvolvida agora a chamada a calculadora 2030, que é a revisão da revisão da pegada de carbono. E ela está sendo preparada uma para pegada hídrica também. E qual que é a lógica dela? Ela é uma calculadora não para nós indivíduos, necessariamente, nós também podemos fazer o cálculo, mas ela é muito mais para a empresa e para as empresas entenderem a sua pegada na cadeia. Então, a pessoa que produz um tênis, para entender qual que é o tamanho da pegada da empresa dela em termos de carbono, desde a pessoa que está lá colhendo a borracha na seringueira até a entrega do tênis ao consumidor, até a pessoa que está comprando o tênis. Então, é uma calculadora super complexa, você precisa de informações da cadeia inteira, não dá. Eu até pensei em fazer uma de exemplo, mas eu nem tenho as informações de uma cadeia completa, tão complexa como, por exemplo, produzir um tênis, porque elas envolvem informações como número de horas que eu preciso dentro da fábrica, o número de profissionais, o número de insumo, o volume de insumos, o valor daquele insumo,
transporte, a distância desse transporte nos diferentes momentos da cadeia. Então, elas se complexificam porque elas também, igual acontece com a passagem dos ODMs para os ODS, elas entendem que se você não integrar a cadeia produtiva e todos os passos dessa cadeia e as ligações entre a cadeia, você não consegue avançar nas discussões sobre sustentabilidade. Então, olhar um ponto, qualquer que seja da cadeia, não resolve, não avança as discussões sobre sustentabilidade. Então, você tem que tentar olhar para essa cadeia. Por isso, essas diferentes famílias, né? Para olhar para diferentes também possíveis pegadas. Tem a pegada geral que a gente está apresentando aqui, mas aí tem a pegada do quanto que há no impacto hídrico, né? O quanto de água eu vou usar para a produção do tênis também, né? Quer dizer, quanto que está envolvido ali de água no manejo da borracha, no transporte, dentro da empresa, todas essas questões são bem complexas. Só para vocês entenderem uma diferencinha básica, né? Ou seja, para a gente calcular a pegada de carbono, a gente tem que olhar para esse ciclo de vida como um todo, super complexo. Na pegada ecológica, que já é complexa, mas o carbono, né, o CO2 na pegada ecológica, ele é entendido como a quantidade de hectares globais necessários para sequestrar o carbono emitido pelo mundo, pelo país, etc. Né? Então, embora ele seja muito complexo, ele é um pouco menos complexo do que analisar o ciclo de vida inteiro. Né? Então, se você sabe quanto carbono é emitido, você sabe quanto de terra você precisa para sequestrar. Já é bem difícil saber quanto carbono é emitido, mas é um pouco mais simples do que você saber cada um dos elementos aí da análise do ciclo de vida. E aí é isso, assim, acho que o resumo dessa história toda é que elas são muito boas do ponto de vista da informação, né, da comunicação. Você comunica muito fácil a família das pegadas. Né? A gente sabe que é o tamanho da nossa pegada nesse planeta, mas o cálculo é absolutamente difícil, precisa de muito dado, e pode ser, inclusive, objeto de muito questionamento cada inserção desses dados, né? Então, é bastante complexo. Bom, só para ir rapidinho para o dashboard dos ODMs e dos ODS. Bom, os ODMs, a Thaís já falou para vocês, né, faz 2 aulas atrás, né, Thaís? Há 2 aulas atrás, quais eram as metas dos ODMs, mas o que a gente queria mostrar para vocês aqui é essa forma de mostrar o dashboard dos ODMs, que eu particularmente acho muito interessante. Né? Assim, é uma forma de abordar a disponibilização desses dados, mostrando principalmente 2 coisas, né? Mostrando no textinho como o processo vem sendo conduzido, né? Ou melhor, desculpa, como esse processo está nesse momento, né? Então, qual é a fotografia do momento X aí, nesse ano, daquela variável naquele continente. O que está acontecendo qual que é a fotografia nesse momento, né? A representação. Se você tirar a fotografia... Isso, nas palavras, né? Então, por exemplo, para a questão da redução da pobreza extrema na África subsaariana. A fotografia daquele momento era a pobreza muito alta. Contudo, no semafórico, né, no verde, vermelho e amarelo, qual é o progresso que essa nação, na verdade, conseguiu, nação, né, mas no continente, qual é o processo que esse continente tem passado para alcançar a tal da meta, que era 2015, né, Thaís? Isso, até 2015. Dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Então, por exemplo, aqui a gente está no Very High Poverty, né? Uma pobreza muito alta na África subsaariana. Contudo, eles têm avançado,
mas é muito pouco provável que eles conseguissem alcançar a meta, né, que é diminuir pela metade, até 2015. Né? Vamos ver se a gente vê um que seja mais legal aqui. Aqui, olha, por exemplo, a África, o sudeste da África, tá? O sudeste da África, naquele momento, tinha alta pobreza, mas o desafio de vencer essa pobreza vinha sendo conduzido de forma satisfatória. De forma satisfatória. Então, eles receberam uma notinha verde. Eu gosto muito dessa forma de olhar, assim, né? Porque se a gente vai olhar, por exemplo, na coluna, né? Então, a leste da Ásia, por exemplo, a gente vai ver, nossa, tem uma coluna que está bem verdinha, né? Pelo menos para erradicar a pobreza extrema, mas não está verdinha, está mal na meta de educação primária, né? Educação primária universal. E aí você consegue, com poucas informações, entender um pouco qual que é o contexto daqueles países naquele momento. Né? Não sei o que você acha, Thaís, eu acho muito visível. Assim, visualmente, eu acho muito potente, no sentido de que é só bater o olho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho bem preocupante, porque ele é tão claro. E vejam, tem uma diferenciação entre verdes. A gente está vendo verdinho e está achando que está ótimo, sucesso. Mas vejam que, pelo menos nesse quadro, e quando você olha no quadro geral, por regiões, né, grandes regiões do mundo, o verde escuro, que seria o país vai conseguir atingir aquela meta, somente pouquíssimos países conseguiram chegar naquele verde escuro. Pouquíssimos. E eu diria que, assim, de todos os ODMs, quando for feita a avaliação em 2015, nossa, acho que a maior parte é amarelo ou verde. Alguns eram verde claro, assim, alguns continuaram vermelhos, né? Então, uma coisa que eu acho que é boa nessa história aqui, né, se a gente for olhar com um olhar muito condescendente, é que tem pouco vermelho, né? Então isso quer dizer que tem uma ação dos estados em tentar alcançar essas metas, né? Tirando o vermelho, que não tem progresso nenhum, tal, o amarelo já é bom, tá? Tem alguma coisa acontecendo, né? Então tem uma melhora que está constituída, embora a gente não vá alcançar. Né? Então, eu gosto do fato de ter pouco vermelho, mas você tem toda a razão, né? O verdinho escuro também, acho que só se você olhar para a Europa mesmo. E para os Estados mesmo Unidos, assim, mesmo na Europa. Né? A não ser no 7. Tirando 7, os outros, é muito provável que se alcançasse, né? Mas, enfim, precisaria dar uma olhadinha no quadro geral. E eu já nem sei se ele interessa tanto, porque era só um jeito bonitinho era só um jeito interessante, bonitinho é uma palavra ruim. Era só um jeito interessante, né, da gente olhar para um dashboard, né, para um painel de indicadores, que é informativo. Então, uma parte importante dos painéis de indicadores usam essa lógica semafórica aí, né? A lógica semafórica é bastante utilizada para painel de indicadores, porque ela tem uma capacidade de informação muito rápida, né? Da gente olhar e já ver quem está evoluindo. Uma capacidade, uma comunicação visual muito eficaz, né? Essa ideia. E o interessante de a gente pensar no dashboard de ODMs para ODS, os ODMs foram feitos levando em consideração essas possibilidades de criar essa comunicação visual, inclusive, muito eficaz, né? Os ODS, eles foram extremamente complexificados porque se abriu mão de uma complexificação do que estava dentro dos objetivos, né, dos ODMs, para você poder ter essa comunicação visual tão eficaz. Então, se abriu mão, quando foram feitos os ODS, de ter um dashboard tão bonitinho, tão organizadinho, né? Porque ele é bem maior e tem bem mais variáveis. Vamos mostrar, então, Thaís. A gente já mostra a dificuldade, Isso. né? Veja, né? ODS. Eram 8, agora são 17. Esse aqui eu vou abrir para vocês. Grande questão do Google. É super importante, por quê? Porque a gente tinha
desde que os ODS começaram a ser discutidos, também começou uma discussão sobre como a gente ia criar indicadores. Não é esse. Indicar esses indicadores. É essa? Vocês estão vendo agora? Não. Não? Vocês não estão vendo o site das Nações Unidas? Sim, mas você vai entrar no site dos ODS, não é? Vou. Aí, olha lá. E aí, aqui no Brasil, poxa, sabe o que foi? Eu coloquei o site errado. É porque é o ODS IB. ODS Brasil, não é? É ODS Brasil o site? É aqui, ó, ODS Brasil. Tava errado, gente, desculpa. Isso. Aqui a gente vai conseguir olhar um pouco os trabalhos que estão sendo feitos no Brasil para a construção desse dashboard, mas, na verdade, tem um trabalho inicial, né, que é a própria constituição dos dados que vão se constituir esses indicadores, né? Então, não só no Brasil, mas como no mundo, ainda não existem dados que vão analisar todas as metas dos ODS, né? E aqui dá para a gente olhar um pouquinho como isso está distribuído. Olha, então, para o Brasil, dos 247 indicadores necessários para avaliar os ODS, a gente tem 81 produzidos, 99 em análise, 59 ninguém sabe ainda como vão ser avaliados e 8 não se aplicam ao Brasil. E para alguns dos ODS, essa situação é bastante preocupante, como, por exemplo, para o ODS 5, que agora eu sempre esqueço qual é, que é a igualdade de gênero, por exemplo. Olha que bom, né? 8 das metas do ODS 5 não tem dado. Vamos dar uma olhadinha nesses indicadores. Ó, proporção de países com sistemas para monitorar e fazer alocação pública para igualdade de gênero não tem dado. Proporção de países, daí no caso do Brasil, né, pode ser olhado para dentro do Brasil, né? Proporção de países onde as estruturas legais garantem às mulheres direitos iguais à propriedade e ao controle da terra. Não tem dado. Ou seja, tem uma série de dados necessários para avaliação desse ODS que a gente não tem metodologias comparáveis por países e, portanto, esse ODS no âmbito global não pode ser analisado. Alguns outros têm uma situação muito melhor, por exemplo, água potável e saneamento. No caso do Brasil, a maior parte dos dados já está definida qual vai ser, e a gente tem esses dados no Brasil, e por aí vai, né? A gente achou esse dashboard da ausência de dados está super bom, né? Porque dá para a gente entender direitinho qual é o desafio de construção, na verdade, de coleta desses dados, né? E de construção desses dados aqui na verdade, no mundo como um todo, né? E no Brasil também de forma específica. A gente consegue daqui, depois, se não me engano, entrar dentro desses dados que estão sendo produzidos. Para o que está disponível no Brasil, né? Para o que já está disponível aqui, a gente consegue. Gente, vai ser super importante vocês darem uma entradinha, não nesse site que está aqui, mas no do slide certinho que a gente vai colocar lá para vocês, que é esse site da ODS Brasil. Mas vocês podem entrar no das Nações Unidas também, porque muitos dos casos de vocês não são casos brasileiros, né? E vocês também vão precisar investigar nos países que vocês estão olhando, se existem esses dados, como esses dados estão sendo construídos, mas principalmente olhar do ponto de vista das metas, quais delas estão relacionadas aos conflitos que vocês estão estudando, tá? Então, essa discussão não só da capacidade de análise dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas a relação desses objetivos com o trabalho de vocês o requisito principal da próxima etapa do trabalho de vocês, portanto, vocês vão precisar entrar nesses dois sites aqui, ou em vários outros sites que vão falar sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Não esquecendo que os ODS
diferentes dos ADMs, que eles são muito específicos, eles são intercambiáveis, eles são dialogáveis, na verdade, né? Então, vocês provavelmente, e a gente espera que assim como algumas metas ou alguns indicadores que servem para mais de um ODS, né? Vocês também vejam nos seus problemas mais de um ODS. Então, não é um problema, na verdade, é algo esperado que vocês encontrem nos seus casos de conflito, encaixe em mais de um ODS, tá? Isso é esperado, na verdade, não é um problema. Então, não fiquem assustados se vocês olharem e falarem, mas cabe esse, cabe aquele. Perfeito, Thaís. De fato, não haverá nenhum daqueles conflitos que será resolvido só com um objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, se vocês encontrarem só um, é porque vocês procuraram pouco. Tem que procurar melhor, tá? E aí, só por último, e aí todos os nossos professores concordamos que uma parte do exercício que vocês têm que fazer para essa semana é calcular a sua pegada ecológica. Então, lá no questionáriozinho que o professor de vocês fará com vocês, vai ter um lugar para vocês inserirem o cálculo da pegada ecológica de vocês com um breve comentário sobre o resultado que vocês vão adquirir. Essa calculadora é uma calculadora da WWF que calcula a pegada ecológica individual, tá? Que, obviamente, é tão complexa quanto as outras, mas que não pode ser ampliada para o país, ou para um município, ou para um bairro, enfim. Ela é uma calculadora de pegada ecológica individual. Individual. Tá bom, gente? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, a gente conversa nas aulas síncronas, tá bom? Ok. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.